Nesse vídeo eu vou contar para vocês como utilizar o esmeril de maneira segura e prática. A esmerilhadeira de bancada, ou simplesmente esmeril, é uma ferramenta de alto giro com um eixo horizontal com discos nas laterais chamados rebolos. Normalmente, esses dois rebolos eles têm gramatura diferente, ou seja, um é mais rústico e o outro é mais fino. Um serve para um desbaste mais forte e o outro para acabamento. O esmeril é uma máquina de uso exclusivo dos adultos. Só que tem um detalhe, ela tem que ficar parafusada na bancada porque ela vibra muito. Então, como fazer, já que ela não é disponível para os alunos? Bom, o fio tem que ficar fora da tomada e você só conecta quando você for utilizar. Essa máquina apresenta dois principais perigos. Como toda máquina giratória, existe o risco de alguma parte solta ou do corpo ou o próprio cabelo enrolar no eixo da máquina. O outro perigo é o próprio rebolo, o disco de pedra, estourar se ele for utilizado da maneira inadequada ou fixado de maneira errada. Portanto, é muito importante o uso adequado dos equipamentos de segurança e das vestimentas. O principal equipamento de segurança é essa viseira. Muita gente usa o esmeril com óculos de proteção, mas o ideal mesmo é a viseira, porque ela vai te proteger até aqui. Com o uso, é possível que saia muita poeira. Então, esse tipo de máscara descartável de proteção é muito bom também. Essa aqui prende na orelha e você protege o nariz e a boca até embaixo do queixo. E também o protetor auricular. Eventualmente vai fazer um barulho mais estridente e você se protege, você e quem estiver na sala, com o protetor auricular. Não use roupas com barbantes pendurados, não deixe seu cabelo solto, não use brincos compridos, nem anéis, nem pulseiras. Todos esses acessórios podem se enrolar no eixo da máquina. Caso seja necessário o uso de luvas, redobre a sua atenção, porque a luva também pode enganchar no rebolo. Dê preferência para usar o esmeril fora do horário de aula, mas caso seja necessário, tome a seguinte medida. Mantenha os alunos a um raio de pelo menos 1 metro de distância e faça com que eles usem também os equipamentos de segurança. Use somente a parte frontal do disco. Nunca utilize a lateral, porque com o tempo a pedra pode se fragilizar e se romper. Quando esmerilhamos ferro, existe uma produção de faísca bastante intensa. Então é importante que nessa região próximo ao esmeril não tenha nenhum material inflamável. Use rebolos originais e com as especificações previstas pelo fabricante. A troca do rebolo deve ser executada por pessoal treinado e capacitado. Caso ele esteja deformado, ele deverá ser substituído. Essa mesa de apoio serve justamente para você apoiar o material, no caso o ferro, como eu vou demonstrar, e empurrar ele levemente contra a pedra. Essa distância entre a mesa e a pedra tem que ser a mínima possível. Se tiver uma distância muito grande, corre o risco da peça engatar aqui no meio e travar, podendo causar até um rompimento da pedra. Vou demonstrar o uso dessa máquina agora. Liguei na tomada, vou colocar a minha viseira. O que eu fiz aqui nessa barra? Eu esmerilhei umas rebarbas que tinham sobrado do último corte que eu fiz com o arco de serra. Por isso que eu movimentei lateralmente e também girei ela aqui, porque eu aproveitei para tirar os cantos vivos. Uma situação muito clássica dentro da oficina é a gente ter que cortar, serrar o varão roscado. E toda vez que a gente serra com o arco de serra, sobra uma rebarba. Essa rebarba não só ela vai pinicar o dedo, vai machucar o dedo, como ela dificulta, às vezes até impossibilita, a gente colocar a porca. Então o que eu vou fazer? Vou usar o rebolo de gramatura maior para tirar esse excesso maior aqui da rebarba. E depois eu vou fazer uma leve inclinação no rebolo mais fino para facilitar a entrada da porca.
Vocês repararam que quando eu usei o rebolo de gramatura mais grossa, eu não fiquei com a peça parada aqui no meio, eu fiquei oscilando, alternando aqui a posição dela. Por que eu fiz isso? Se eu ficasse com ela só no meio, provavelmente, com o tempo, eu causaria a formação de uma canaleta aqui no meio do rebolo. Duas coisas iriam acontecer. Primeiro, que eu ia perder essa superfície precisa de desbaste e também essas laterais correriam o risco de se destacarem e pularem para fora devido ao giro do motor. Quando eu vim para o rebolo de acabamento, que ele é mais fininho, tem uma gramatura mais fina, você também reparou que eu trabalhei com a minha peça a um ângulo de mais ou menos 45 graus e girando ela. A pressão que eu fiz em cima da pedra foi muito suave. Então eu fui girando e sempre a 45 graus, de maneira a conseguir fazer uma espécie de um chanfro, para a porca conseguir entrar com mais facilidade. Caso você tenha que esmerilhar uma peça muito pequenininha, é muito indicado que você não leve a peça com a sua própria mão próximo ao rebolo. Então, como fazer? Usar um alicate de pressão. Então, você prende aqui a peça na ponta, de modo que a própria superfície do alicate encosta aqui na mesa e a sua mão está protegida um pouco mais para trás. Caso você não saiba usar alicate de pressão, dá uma olhadinha lá no tutorial de alicates. E lembre-se, o esmeril ele foi feito para esmerilhar ferro. Não use madeira ou alumínio. Com o preço do material da madeira ou do alumínio entrarem nos poros aqui da pedra e empaparem o disco e você perdeu o disco. Essas foram algumas dicas de utilização. Se por acaso sobrou alguma dúvida, não hesite em entrar em contato. Para as demais ferramentas, consulte os nossos tutoriais de ferramentas.